Olá, boa tarde. Hoje eu vou contar para vocês uma visão que Deus me deu sobre um cachorro branco. Cachorro branco, tanto em sonho quanto em visão, simboliza ataque espiritual ou demônio, que é a mesma coisa. E eu morava em uma casa, isso já tem uns 3 anos mais ou menos. Eu morava em uma casa que tinha cozinha, a porta da cozinha, uma área de serviço, e essa área de serviço era toda gradeada porque depois dela tinha um terreno baldio. Só que na minha visão não havia essa grade, era aberta. E quando eu chegava na porta da cozinha, tinha um cachorro me olhando de, de lado. E era um cachorro grande, branco, e muito peludo. Só que foi a primeira vez que eu sonhei com um cachorro branco. Então, quando a visão acabou, eu sabia que, por ele ser branco, era alguém da igreja. E que eu ia sofrer um ataque de alguém da igreja. E que Deus ia permitir, porque não tinha grade, então eu ia sofrer esse ataque, né? Mas que não ia acontecer nada comigo, porque na visão ele só ficava me olhando, ele não me atacava. Então, pois é, eu sabia o que ia acontecer sobre um ataque espiritual de alguém da igreja, por isso que o cachorro simbolizava branco, mas eu não sabia quando isso ia acontecer. Porque muitas vezes Deus não já mostra, Ele dá a visão, o sonho, mas não já mostra quando vai acontecer. E aí passaram-se 4 dias. E um dia, nessa antiga igreja, eu usava jaleco, era um sábado, eu usava jaleco, sábado, era dia de revestimento dos ungidos, então todos os ungidos iam de branco e vestiam jaleco. E eu vesti o jaleco. E aí, nesse dia, quando eu cheguei na igreja, não tinha muita gente. Só tinha alguns obreiros, não tinha o apóstolo, não tinha pastores, só alguns obreiros. E já eu tinha chegado atrasada, porque para eu sair de casa para ir para a igreja, eu tenho que esperar meu marido chegar para ficar com meu filho, que na época tinha 7 anos. Então, eu cheguei na igreja, eles já tinham começado a oração, então, na minha visão, a oração para mim é muito importante. Então eu disse, sim, eu vou orar, que já estava no finalzinho da oração, quando terminar, eu visto o jaleco e tá tudo certo. Eu pensei que estaria tudo certo. Porque só tinha cerca de uns 6 obreiros por aí. E eu fui orar, né? Eu estava orando em pé, com a mão levantada para cima. E aí tinha uma obreira, e ela era realmente grande, e ela ficava na porta. Então ela bateu nas minhas costas, eu orando, que já é uma falta de respeito, a pessoa orando, porque a oração, gente, é um diálogo que você tem com Deus. Você entra no nível espiritual, se concentra e entra no nível espiritual, conversar com Deus. E ali já foi uma falta de respeito dela, por ser obreira, né? Então ela bateu nas minhas costas e quando eu virei, ela disse assim, vista o jaleco. Aí eu fiz assim com a mão, eu já vou vestir. Aí eu continuei orando e quando terminou a oração eu coloquei o jaleco. Para mim estava tudo certo até aí. Isso foi no sábado. Quando chegou no domingo, que domingo é o culto da família e o apóstolo não permitia que os obreiros faltassem. Todos tinham que estar na igreja. Ele cobrava isso. Eu nunca faltava, era muito raro faltar um domingo, só quando tinha uma emergência. Aí eu tô lá no domingo, na igreja, aí chega a hora das oportunidades
e deram uma oportunidade para essa obreira aqui bateu nas minhas costas, interrompeu a minha oração. E aí ela chegou, pegou o microfone em cima do altar, o microfone do altar, e disse, e começou a falar. Ela disse, o apóstolo me conhece muito bem, ele sabe que eu não sou mulher de jogar indireta. Eu jogo direta mesmo. Eu estava no sábado, chegou uma pessoa que não vestiu o jaleco. Eu mandei ela vestir o jaleco e ela me distratou, ela me desrespeitou, ela me maltratou. E aí começou a falar um monte de coisa. Nisso eu sabia que era eu, né? Claro. E aí no meu pensamento eu disse assim, isso ela falava, gente, já chorando, como se eu tivesse feito uma coisa muito grave com ela. É a voz dela trêmula, chorando. E aí eu pensei assim, meu Deus, quando terminar o culto, eu vou conversar com o apóstolo e vou contar o que foi que aconteceu, que não foi nada disso. E aí, na mesma hora, eu vi Deus gritar no meu ouvido. Ele disse, cale-se. E quando Deus fala assim, eu não sei os outros, mas quando ele fala comigo, uma palavra é como se eu estivesse ouvindo a frase toda. Ele falou cale-se, mas na verdade eu escutei muito mais que isso. Eu escutei ele dizendo, desde que eu te justifico. Então eu não falei nada. Eu obedeci, eu não comentei nada com o apóstolo, muito menos com ela, fingi que nada tinha acontecido, continuei tratando ela bem como qualquer outra pessoa e ficou por aí mesmo. Só que é muito difícil você ser caluniado, sabe? Na igreja, na frente de todo mundo, pro apóstolo. Isso mancha a sua reputação na igreja, né? Então eu fiquei muito triste. E aí eu frequentava duas igrejas dele, porque uma eu era assistente da minha pastora, então ela além de pregar a palavra, ela era profeta, ela pegava as pessoas no culto, passava mensagens, e eu além de ajudar ela para as pessoas não caírem, não tombarem, não se machucarem, depois eu fazia o meu trabalho. E dia de quarta, sexta, dia de quarta e sexta eu fazia isso. Dia de sábado Deus tinha um mistério comigo, porque ele não permitia que eu faltasse de jeito nenhum o sábado, que eu usava o jaleco. Agora dia de terça-feira e quinta eu ia para outra igreja dele. E era justamente lá que ela ficava. E eu já não queria mais ir para a igreja lá, onde ela ficava. Na terça e na quinta eu não queria mais ir. Até que Deus fez um chamado, né? Eu não queria. Eu fiquei muito. Eu não falei nada, não podia falar nada, que ele não deixou. Mas eu fiquei muito chateada com isso, ser caluniada assim, no púlpito da igreja, para todo mundo. Ela não tocou meu nome com o microfone, mas claro que algumas pessoas sabiam, o apóstolo sabia, e eu fiquei quieta. E Deus me deu uma chamada, um dia eu tava chorando, eu disse para ele, conversando com ele, Deus, eu não quero ir voltar mais para aquela igreja. E aí ele me chamou de Jonas, porque Jonas foi aquele que tinha uma obrigação de levar mensagem e fugiu, né? Era para ele ir para Nínive, passar mensagem de arrependimento para o povo, e ele fugiu com medo e não queria ir. E Deus me usa assim, passando mensagens de arrependimento, de salvação para a igreja. Então ele me chamou de Jonas. Eu não sei se quando
outras pessoas acontece isso, mas Deus tem muito senso de humor comigo, né? E aí ele disse assim, Jonas, e eu disse, como, Senhor? Ele disse, Jonas, você quer que eu coloque você dentro de uma barriga de uma baleia de novo? Porque ele já tinha me colocado. Aí eu disse, não, senhor, o senhor não me colocou dentro de uma barriga de uma baleia, o senhor me colocou dentro de um tubarão. Pode deixar que vou para a igreja. E eu obedeci e fui para a igreja. E aí eu fazia normal. Quando eu chegava na porta da igreja, eu já colocava o meu jaleco. E aí ela ficava me olhando com aquela cara assim, eu acho querendo me matar por dentro. Mas eu já era esperta, eu já colocava o meu jaleco e não dava asas para Satanás me mexer de novo, né? Mas. E aí, mas teve um dia, nesse período que ele me chamou de Jonas, eu estava muito triste, eu fiquei muito triste mesmo. Porque é muito ruim você ser difamada, ainda mais assim na igreja. As pessoas te olham com o olho torto, você já não, elas já não te olham de uma maneira boa. E aí teve um dia que eu estava num domingo, me lembro como se fosse hoje, eu estava num domingo fazendo almoço, cortando batatas, e eu pensando em tudo aquilo que estava me acontecendo na igreja, que era um lugar que não deveria ter, mas tem, porque na própria Bíblia fala que o joio vai ficar junto do trigo, né? Só que na hora certa o joio vai ser eliminado e o trigo vai para o seu lugar certo. Então eu estava em casa fazendo um almoço, triste, pensando em tudo aquilo que tinha me acontecido. E aí Deus me tirou dos meus pensamentos, que eu estava pensando na minha vida, me tirou dos meus pensamentos e me levou para a história de Raabe, a prostituta. E eu comecei a pensar em Raabe, deixei de pensar em mim, comecei a pensar em Raabe. Mas teve uma hora que ele me trouxe de volta e eu disse, meu Deus, porque eu estava pensando na minha vida, porque eu estou pensando na vida de Raabe. Aí ele começou a falar comigo, ele disse, filha, aquele povo, eles acreditavam que ninguém ia conseguir derrubar aquelas muralhas de Jericó. O rei, ele colocava toda a confiança nele naquelas muralhas. Ele achava que ninguém ia conseguir derrubar aquelas muralhas e eu derrubei. Mas a única muralha que ficou em pé foi da casa de Raabe. Ninguém derruba quem eu quero ver de pé. Quem eu quero ver de pé, ninguém consegue derrubar. E você não vai ser derrubada, porque eu não quero que ninguém te derrube. E a partir daí, quando ele me falou essas palavras, eu comecei a ter confiança, a parar de ter medo. E cada mensagem que Deus vai nos dando, a gente vai se fortificando mais, vai acreditando mais em nós mesmos nele, tendo fé. E eu disse, é verdade, Senhor, se o Senhor não me quer derrubada, quem é que vai me derrubar? Ninguém. Então eu continuei indo para aquela igreja. E o mais interessante disso tudo, aí depois Deus pegou ela de jeito, porque um dia ela estava lá na igreja e ela foi dar um depoimento e ela chorou muito e ela disse que já estava a ponto de largar a farda e muitas vezes as pessoas sofrem, mas não sabem por que estão sofrendo, porque em vez de ouvir a voz de Deus, dá lugar a Satanás. E era uma obreira de Deus usada por ele. Recebeu unção, mas estava deixando Satanás tomar conta dela. Enfim, e por incrível que pareça, Deus já tinha me dado depois disso, depois de algum tempo,
Deus tinha me dado um sonho, representando ela com o próprio Satanás. E eu fiquei parada pensando, meu Deus, ele representou ela com Satanás querendo tirar as minhas bênçãos. E eu disse, meu Deus, como é que uma pessoa ungida por Deus, dentro da igreja, que trabalha para as obras de Deus, começa a ser usada por Satanás? Então nós precisamos ficar vigilantes, porque quando Deus nos dá unção para trabalhar, Ele não tira. Quando Satanás, Lúcifer, ele era muito poderoso, era um dos anjos mais poderosos. Quando ele foi jogado à terra, Deus não tirou a, não tirou a força dele. Ele continuou sendo poderoso. Por isso que você vê tantas coisas aí acontecendo. Ele veio, não só ele quanto os outros anjos, eles foram jogados à terra, mas continuaram ainda com os poderes. E assim são os ungidos de Deus. Deus, quando ele unge, ele não tira a unção. Nós continuamos com os dons. Agora, basta a gente escolher para que lado nós vamos usar os dons. Se é para Deus ou se é para Satanás, para o inimigo. E no caso dessa abençoada, dessa obreira, ela estava usando os dons dela para o inimigo. Ela estava ouvindo a voz de Satanás. Porque se ela estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo, jamais ela teria feito aquilo. Subir num púlpito com o microfone na mão para caluniar uma pessoa. Porque quando qualquer coisa que você faz de errado, o Espírito Santo, ele já fala com você. Ele fala, filha, não vá por aí. Filha, não vá para esse lugar. Filha, não quero você falando mais disso. Então, se ela planejou até chegar o momento de chegar e subir em cima do púlpito, porque o púlpito é sagrado, pegar o microfone e passar um testemunho desse, é porque ela já não escuta mais a voz de Deus, e sim do inimigo, está sendo usada pelo inimigo, e Deus permite para ver até onde a ousadia da pessoa vai parar. E depois aí vem as provas, né? Depois a pessoa vai pagar por tudo aquilo que fez. Enfim, essa é o testemunho que eu vou deixar hoje aqui para vocês. Amém.